Tudo bem? Eu hoje vim compartilhar com vocês um reconto. Histórias que mamãe contava. Já faz alguns dias que eu não gravo, nenhuma história para esse quadro que eu tenho no meu canal. Então, hoje eu estava assim lembrando, das histórias que mamãe contava pra gente quando a gente era criança e até depois de grande mesmo. A mãe era uma ótima contadora de história, como eu já falei para vocês. E eu criei no meu canal um quadro homenageando a minha mãe, que é Histórias que Mamãe Contava. E hoje eu vou contar para vocês a história de três moças que estavam querendo se casar. Mamãe contava essa história e eu gostava muito, porque tem uma coisa assim que eu achei engraçada e que domingo passado, uns 3 dias atrás aí, eu estava na praia e eu ouvi um grupo de pessoas conversando e a moça estava exatamente falando de uma forma que uma amiga dela agia e que citou a mesma coisa que a mamãe citava nessa história. Eu nunca tinha ouvido outra pessoa falar, senão a minha mãe. Então, domingo passado, na praia, eu ouvi essa mulher falando, de uma amiga que também tinha essa mesma esse mesmo pensamento, essa mesma crendice da mamãe. A história é o seguinte: diz que tinha três moças que estavam querendo casar, já estava com uma idade mais ou menos, que naquele tempo as moças costumavam casar cedo, 13, 14 anos, já estavam casando. Quando casava já com 20, nós tá bem, tá madura. E quando se passava dos 20, então já começava a chamar de moça velha. Olha a ideia, né? Hoje, gente, antigamente, não é hoje. Hoje não tem mais disso, Até porque também chegar virgem aos 20 anos, isso aí é até coisa de inacreditável. Isso já não existe. Quer dizer, pode até existir, Mas é bem pouco. Não é como naquele tempo. O certo é que, como eram moças que moravam no interior, a gente morava no interior, então a mamãe contava muitas histórias do interior, que envolvia a comunidade, que envolvia interiores vizinhos, enfim, histórias que ela aprendeu, com a família, com a avó, com a mãe, com as pessoas com as quais ela convivia, e contava. Também acho que tinha algumas que ela também criava, mas que era uma história muito bonita. Então vamos foco nessa história que eu quero contar agora, porque eu viajo muito. Então tinha essas moças, essas três moças, que já estavam com uma certa idade, já estava passando dos 20 anos, que queriam casar, queriam encontrar o seu príncipe encantado. Elas não queriam qualquer um, ela queria um homem elegante, um homem que fosse cuidar delas direitinho, enfim, ela queria o seu príncipe, que tinha na sua mente. Apesar de já estarem preocupadas, porque estavam com certa idade, mas elas ainda sonhavam com o príncipe, E tinha também nessa região um rapaz que também já estava com uma idade de casar, Já estava querendo a sua eleita, a sua mulher, mas ele queria uma mulher especial, além de uma mulher prendada, é claro. Além de uma mulher prendada, ele queria também uma mulher que não fosse lhe envergonhar, uma mulher que tivesse certo pudor, uma mulher que fosse reservada, enfim, aquelas mulheres daquele tempo, que os homens catavam a dedo assim, escolhia, é aquela, não, aquela não dá, por isso, por mais aquilo. Então ele queria aquela mulher que estava na mente dele, que de acordo com o pensamento dele, não ia causar vexame a ele, a família, não ia envergonhá-lo e não ia
como é que eu digo, gente? Ia ser realmente uma esposa perfeita, de acordo com ele, e que ia cuidar dos seus filhos, que ia ter bons ensinamentos, bons exemplos, né? Era isso que ele procurava. E de acordo com o que eu mesmo cheguei a presenciar no interior, principalmente aqueles lugares que ficavam próximo a um rio, a um riacho, um olho d'água, uma nascente, assim, um olho d'água, que a gente chamava de olho d'água é a nascente, uma lagoa. E geralmente tinha uma parte reservada para as mulheres, onde ficava só as mulheres tomando banho, lavando roupa e tal, e tinha aquela outra parte reservada para os homens. No sítio da minha avó, por exemplo, chamava-se de porto. O Porto das Mulheres, que era um lugar, uma parte do rio, do sítio, tinha uma entrada que saía nesse local, onde lá só ia as mulheres para tomar banho, para lavar roupa, para pegar água. Quem tomava, né, na época não tinha tanta contaminação nos rios, se tomava água do rio. Pegava lá no rio e levava, colocava no pote, que a geladeira era um pote, isso aí é uma outra história. Então, e tinha o lado dos homens, né? Onde os homens também iam para tomar banho, para lavar o cavalo, enfim, para lavar a ferramenta de trabalho e por aí em diante. Então, certo dia, essas 3 moças, né, que estavam em busca, né, que estavam querendo encontrar o seu príncipe encantado, as 3 se reuniram e estavam lá nesse rio tomando banho, conversando, né? Com certeza saindo conversas mirabolantes. Quando esse rapaz, que também estava querendo a sua eleita, teve a excelente ideia de ir ao porto para procurar lá, entre as mulheres que tivesse lá, a sua eleita. Gente, mas se lá era um lugar reservado só para a mulher entrar, homem não entrava, olha a ideia dele. Eu vou lá procurar lá, porque é lá que eu vou encontrar a minha e vou saber reconhecer qual é a mulher que vai ser exatamente aquela que eu procuro. Aí, bem, está lá as mulheres, né, as moças bem à vontade, quando de repente, quem elas vê entrando? Aquele rapaz. Nossa, foi um choque. Um homem ver, uma mulher deixar ver o seu corpo naquela época era terrível, né? Para elas era muito vergonhoso. Então elas procuravam se proteger de qualquer jeito lá, a todo custo elas queriam se proteger para o homem não ver o seu corpo. Só que ele chegou tão de repente que não deu tempo elas pegar a roupa e se vestir. Então, para se proteger, o que elas fizeram? Né? Abismada com aquela entrada repentina daquele rapaz, uma delas, diz a história, que pôs as 2 mãos nos olhos. E lá ficou com os olhos cobertos. Essa não queria ver nada. A outra... Desculpa, gente, que eu ainda estou um pouquinho gripada. A outra colocou as 2 mãos, né, sobre o seu órgão genital e juntou-se toda, se encolheu e ficou ali em pé, mas toda, né, segurando lá. E diz a história que a terceira colocou rapidamente, ao ver o rapaz, as 2 mãos sobre o seio e ali ficou encolhidinha, né? Segurando o seio. Encolhida que eu digo assim, não se agachou, ela ficou em pé, mas se retraiu. Com as 2 mãos no seio. Aí diz a história que aquele rapaz colocou a mão assim, pensou, analisou, e não tirou o olho, ele não se envergonhou, porque na verdade ele queria era exatamente aquilo, ver e saber qual a moça que seria a esposa ideal para ele. Gente, quem adivinha qual foi das 3 que ele escolheu, que quando ele olhou disse, é essa, não posso deixar escapar, é essa a esposa ideal.
Cada uma cobriu uma parte do seu corpo. E de acordo com a história, a parte do corpo que ela cobriu era ali onde estava a vergonha dela. Quem adivinha? Quem dá um palpite aí? Pois é, se você falou que foi aquela moça, que a escolhida, a eleita daquele rapaz que buscava uma moça especial, uma moça ideal para se casar, se você falou que foi aquela que cobriu o seio, você acertou. Foi exatamente essa que ele escolheu. Então perguntei para a mamãe, quando eu ouvi ela contar essa história pela primeira vez, eu perguntei: mamãe, mas por que ela cobriu o seio e não cobriu lá embaixo? Aí ela disse: filha, é que de acordo com ele, né, a moça que cobriu o seio era a moça que tinha vergonha. Aí eu disse: mas por quê? Eu não entendi, né? E perguntei: mas por quê? Não seria a parte de baixo que ela tinha que colocar as mãos para ele não ver? Ela disse: olha, de acordo com o conceito dele, a moça que tinha vergonha, que ia ser uma ótima esposa, que não ia causar nenhum vexame, não ia envergonhá-lo, era aquela que cobriu o seio. Por quê? Porque a vergonha dela estava lá no seio. E o motivo da vergonha dela estar lá no seio é porque aquele órgão era o único que, quando ela nasceu, ela não tinha. Ela já nasceu com órgão genital, ela já nasceu com bumbum, os olhos nem se fala, né? Que foi o que uma delas cobriu. O que veio depois foi o seio. Então, esse era o que ela tinha que cobrir, o que ela tinha que guardar, era onde estava a vergonha dela, porque é uma coisa que ela ganhou depois. E o rapaz, vendo aquilo, né, vendo ela cobrir, ele é essa. E foi assim que aconteceu. Essas moças, né, que estavam querendo casar, uma delas foi exatamente a pessoa que aquele rapaz procurava. E diz a história que eles casaram e que foram felizes. E aí, gente, gostou da história que mamãe contava? Faz sentido para você? A moça que cobriu os seios ser a moça que guardou a vergonha dela, né? Que tinha vergonha, seria essa mesmo que cobriu o seio? Eu, sinceramente, desculpa, eu sinceramente acho que eu colocaria uma mão em cima e outra embaixo, né? Porque é coisa assim, foi o que eu pensei enquanto a mamãe contava a história, quando ela falou aquilo, eu já imaginei, eu não faria isso. Eu não cobriria os olhos porque eu queria ver o que estava acontecendo, é claro. Não deixaria lá embaixo descoberto porque eu teria vergonha de deixar descoberto e o seio também. Então eu colocaria uma mão em cima e outra embaixo. Mas de acordo com a história, eu estava errada, né? Que a certa é aquela que cobriu o seio. E você concorda com isso? Se você concorda, faz o seu comentário aí. Se não concorda, comenta também, tá bom? Aproveita, dá aquele like gostosão aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, tá? Dá essa força, tá bom? Um beijão no seu coração, assim, bem grande, e até a próxima história que a mamãe contava.